O Rio de Janeiro pode ter um mutirão médico para realizar cirurgias. CPI da Petrobras houve depoimento de diretora da Agência Nacional do Petróleo. O Jornal da Alerj começa agora. O Rio de Janeiro pode ter um mutirão médico para realizar cirurgias de média e alta complexidade em pacientes da fila de espera da Rede Estadual de Saúde. Acompanhe as votações do plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei que autoriza o Estado a firmar termo de ajuste de conduta tributária com os contribuintes do ICMS que não tiverem pago o imposto por divergência na interpretação da cobrança e que, com isso, ingressaram com ações na Justiça. O texto traz adaptações como a possibilidade de parcelamento das dívidas pelos contribuintes em até 36 vezes. O prazo para requerer a celebração do TAC junto ao governo do Estado será estendido para 10 de setembro de 2015. A proposta também amplia a abrangência da lei para os que tiverem dívidas decorrentes de erros cometidos pelas próprias empresas. A lei inicial propôs, quando houvesse acerto, um pagamento cash, como a gente diz. Eu fiz uma emenda para dar 90 dias, salvo melhor juízo. E agora o governo caiu em si e viu que ninguém tem 1 bilhão para pagar, por exemplo, uma demanda dessa na boca do cofre. Então está propondo 3 modalidades de parcelamento. Mas não falou na mensagem que se ia ser parcelamento como era. Tem que dizer que é mensal. Primeiro parcelamento em 4 vezes. Segundo parcelamento de 5 a 12. E o terceiro de 13 a 26. Mas botou mesmo, em 13 a 26, botou mesmo abatimento de 10%. Ora, se você tem uma dívida a pagar e pode pagar em 36 vezes com 10% de abatimento, por que você vai pagar com 13%? Não tem nenhum cabimento. Por isso que o projeto veio, ainda no meu entendimento, não está bom. Recebeu muitas emendas, inclusive minhas, sai de pauta e volta semana que vem. E o Rio de Janeiro pode ter um mutirão médico para realizar cirurgias de média e alta complexidade para pacientes em filas de espera na Rede Estadual de Saúde. A ideia é selecionar pacientes já cadastrados no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde ou do SUS. O projeto do deputado doutor Deodalto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Vai minimizar o sofrimento dessas pacientes. Tem paciente hoje, tem 3 anos, está esperando para fazer uma cirurgia de esterectomia. A parte ortopédica que é o maior absurdo. Tem paciente na fila que tem mais de 5 anos. Tem paciente hoje, como o Hospital da Posse, tem paciente internado há mais de 1 ano, ocupando esse leito que não consegue operar. Esse projeto, com certeza, vai ajudar a operar esse paciente mais rápido. A cobrança por excesso de bagagem pode ser proibida nos transportes aquaviários. O texto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado em segunda discussão e pode virar lei se for sancionado pelo governador. Que onde não há lei, não há condenação. Então, pelo fato de não ter lei, o pessoal pode exigir, não vai passar essa mala, essa aqui pode passar. E esse sistema público de navegação, ele não está organizado para ter o maleteiro, ter o ticket, pesar a bagagem, então não pode cobrar. As pessoas se locomovem e levam seus pertences. E vêm, às vezes, de transporte de interestadual, com mala, com criança, com trouxa. E, às vezes, tem que pegar uma barca, como você falou, Mangaratiba. Esses 3 destinos são muito importantes. Mas Mangaratiba e Paquetá são bem mais importantes, porque Niterói o pessoal viaja mais para trabalho, dificilmente carregam muita mala. Mas Paquetá e Mangaratiba o pessoal viaja para levar as coisas para casa. Então não pode cobrar. E o deputado Paulo Ramos quer obrigar eventos realizados no Teatro Municipal a usarem o corpo artístico da Fundação. Segundo a proposta, pelo menos 40% do tempo dos eventos realizados no teatro devem ser ocupados por apresentações desses profissionais. O projeto recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Então eu, a fim pelo menos de prestigiar aqueles que trabalham e que dão dignidade, dão nome ao Teatro Municipal,
que são os integrantes do corpo artístico, eu apresentei uma presença que pelo menos a cada atividade, que não seja uma atividade exclusiva ligada à finalidade do Teatro Municipal, pelo menos 40% do tempo seja também utilizado para a apresentação do seu corpo artístico, podendo até isoladamente, coro, corpo de baile, orquestra, mas 40% do tempo. Já os municípios que não instalarem os conselhos das crianças e dos adolescentes e que os conselhos tutelares não estejam em funcionamento poderão ficar sem o repasse das verbas. E o governo também poderá ser proibido de fornecer funcionários para esses municípios. O projeto do deputado Bebeto recebeu 2 emendas e retornou para as comissões. A deputada Ana Paula Richuan quer criar regras para que os agentes de saúde pública e vigilância epidemiológica possam entrar em propriedades públicas ou privadas em caso de risco ou situação de epidemia. Pela proposta, os agentes não podem ser impedidos de entrar nesses locais. As visitas devem ser feitas de preferência em forma de mutirão e os profissionais precisam estar uniformizados. A matéria foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa ser discutida mais uma vez pelo plenário. O que nós vimos assim numa epidemia? Quem está morando ao redor de uma casa que tem uma piscina abandonada, existem várias denúncias ao poder público e o poder público não pode atuar, né? Então, esse projeto é importante para que o agente de saúde, uma vez uniformizado, identificado, possa estar entrando nessa residência, porque nós sabemos que hoje é que mais de 90% dos focos de dengue ainda estão dentro das residências. Então é impossível controlar uma epidemia sem que se possa entrar nessas residências. O Campo de Lula, localizado no litoral do Rio, é uma das áreas de extração de petróleo da camada do pré-sal que mais vai gerar o combustível em 2016. O dado foi divulgado pela diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriard, durante reunião da CPI da Petrobras. Atualmente, são produzidos no estado 400 mil barris de petróleo por dia. Com o desenvolvimento do Campo de Lula, o Rio poderá produzir 250 milhões de reais em royalties por mês para o estado. Macaé, Niterói e Rio de Janeiro serão as cidades mais beneficiadas com o crescimento. A produção do pré-sal deve superar a produção da camada pós-sal. Apenas no Campo de Lula, as reservas são estimadas entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo. É claro que esse número se revê a cada momento, e quanto mais dados a gente tiver, mais certeza a gente tem desse número, mas nesse momento o que a gente tem é que, além de Lula, considerando todas as descobertas já realizadas no pré-sal, é possível falar em um volume recuperável a desenvolver, que pode chegar aí aos seus 40 bilhões de barris. O presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo acredita que a previsão apresentada pela ANP para o ano de 2016 não vai garantir a recuperação dos municípios que perderam recursos nos últimos anos. Ele ainda ressaltou que é preciso mais investimentos no setor petroleiro. Não se constitui uma cidade de petróleo, um estado que produz petróleo, 1, 2, 3, são 40 anos dessa atividade. Então é preciso encontrar um caminho para que esse déficit orçamentário ele seja contemplado de alguma forma. A Alerj precisa fazer essa discussão como tem feito, e parabenizar a Alerj, o Tribunal de Contas precisa fazer essa discussão como tem feito, o governo do Estado e o Estado brasileiro de uma forma geral. A atividade de petróleo hoje no Brasil é uma atividade que representa 12% do PIB e precisa ter um olhar mais cauteloso. Caso contrário, a gente vai perder esse advento que foi o pré-sal. Durante a reunião, os parlamentares debateram as consequências de uma portaria elaborada pela ANP no ano de 2000, que define os critérios para o cálculo dos royalties e participações especiais. O presidente da CPI, deputado Edson Albertassi, pediu que seja feita uma revisão desta portaria. Nós temos um estudo que foi colocado aqui e a doutora Magda reconheceu que pode ter fundamento, que demonstra perdas financeiras de mais de 5 bilhões de 2011 para cá, e se isso for comprovado, a gente pelo menos elimina esse gasto maior e dá projeção futura de receita para o Rio de Janeiro. Outras contribuições que a doutora Magda colocou aqui, várias perguntas foram feitas e a gente tem condição realmente de aprimorar
para que no relatório tenhamos oportunidades de avançar no Estado no sentido de organizar as questões. Eu acho que a Petrobras tem muito a demonstrar ainda na CPI, mas a participação hoje da ANP foi fundamental para que dúvidas fossem esclarecidas. A CPI, que apura as causas e consequências do consumo de crack no Estado, ouviu nesta quinta-feira o subsecretário municipal de Proteção Social da Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, Rodrigo Abel. O relatório final da CPI deve ser entregue no dia 16 de setembro. Apenas 30% dos dependentes químicos que passam por tratamento intensivo conseguem se recuperar. A informação consta numa pesquisa apresentada pelo subsecretário municipal de Proteção Social da Secretaria de Desenvolvimento do Rio, Rodrigo Abel. Durante a 10ª reunião ordinária da CPI do crack, o subsecretário informou ainda que 70% dos usuários da droga são negros, de famílias pobres e têm nível muito baixo de escolaridade. O subsecretário acrescentou que a droga mais consumida no mundo, a maconha, é a porta de entrada para a dependência química do crack. Ele explicou as estratégias utilizadas pelo município para combater o problema e destacou 2 frentes. A Secretaria de Desenvolvimento Social e, em especial, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiram articular ações conjuntas que podem dar conta desse tema das drogas. Em especial, a assistência social ficou com o tema da criança e adolescente, com o Casa Viva, que é um ambiente especializado, hoje uma referência internacional de acolhimento de crianças e adolescentes com histórico de uso abusivo de álcool e drogas. E tem o programa Proximidade, que é um programa nosso que acessa as cenas de uso, fazendo esse vínculo do usuário com acesso às políticas públicas de saúde e de assistência social. Me sinto contemplado como presidente da CPI, a apresentação que a cidade do Rio de Janeiro, os encaminhamentos, está buscando novas alternativas da maneira de tratar fora do Brasil, alternativas que são importantes, que deram resultado. Não adianta criar, inventar a roda, é importante fazê-la girar. Há um combate efetivo para tirar esses usuários e tratá-los como família. Eu acho que a subsecretaria, através do secretário Adilson Pires, acho que essa equipe está muito bem embasada, vai ajudar muito na formatação do relatório. Uma preocupação eu tenho, justamente pelo fato de a gente ver um bom desempenho da subsecretaria nesse atendimento no Rio de Janeiro, como fica agora a relação com o Estado, porque até agora a impressão que eu tenho é que você tem um bom atendimento no município, ou seja, atendendo essa região, mas na região metropolitana e no final, no interior do Estado, nós temos muito a desejar. Então, nós temos quase que 2 realidades no mesmo Estado. Isso é muito ruim para a política pública e, obviamente, o usuário é quem é atingido. A Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários da Alerj convocou reunião da comissão responsável pela pasta na Câmara dos Vereadores com o objetivo de solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da Vila Autódromo, em Jacarepaguá. Este morador da Vila Autódromo, que concentrará as principais atividades das Olimpíadas de 2016, teve a própria loja interditada pela Prefeitura durante a desapropriação do local. Minha loja, eles mandaram choque de ordem, eu não estava e tinha uma intimação na porta proibindo que eu abrisse a porta porque era depósito clandestino, sendo que eu tenho uma metalúrgica, a gente fazia as peças ali, não é um depósito clandestino, entendeu? Mas no fim eu tive que demitir os funcionários que eram de carteira assinada e desfazer o negócio. Os moradores que não aceitarem indenização podem permanecer no local. Tem famílias que ainda permanecem, querem permanecer, não querem aceitar a indenização proposta pela Prefeitura. Nós vamos reestudar junto com todos os envolvidos, junto com a Prefeitura, junto com o governador, junto com o nosso secretário de Habitação, para ver qual o destino que nós vamos tomar. A Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários realizou audiência pública com o objetivo de solucionar os problemas que os moradores da Vila Autódromo vêm enfrentando. No encontro, o vereador Reimon, presidente da Comissão Especial de Habitação e Direito à Moradia Adequada, afirmou que a Vila Autódromo pode conviver com os processos que o Rio de Janeiro vai passar para a construção do Parque Olímpico. Existe um estudo feito por universidades do Rio de Janeiro que, quando fizeram um projeto para adequar o Parque Olímpico, a comunidade da Vila Autódromo poderia ficar intacta. No mesmo espaço onde está dito hoje que aquelas moradias não podem estar porque precisa ter espaço para o Parque Olímpico, há a construção hoje de 2 grandes hotéis de mais de 20
andares. Então, há possibilidade de acomodação, na verdade a prefeitura é que não quer. O deputado Tiago Mohamed, que atuou como subprefeito da Barra e Jacarepaguá por 6 anos, disse que o processo de negociação com os moradores do local foi pautado no diálogo. Durante um tempo eu trabalhei na Prefeitura do Rio, acompanhei de perto todo esse processo da Vila Autódromo e eu posso afirmar que todo o processo foi pautado no diálogo. A Prefeitura do Rio buscou dialogar o tempo inteiro com os moradores e vem buscando. Tanto que a gente está falando de um processo longo, processo de muita negociação, de muito entendimento, para que os direitos dos moradores sejam respeitados e para que eles sejam tratados com toda a dignidade que eles merecem. A deputada Zeidan marcou um novo encontro para debater a questão com a Comissão Especial de Habitação e Direito à Moradia Adequada da Câmara dos Vereadores. Essa audiência tem um fim, que é aproveitarmos o espaço da Comissão de Habitação, né, o Legislativo, como um meio de aproximação e de conclusão, para chegar a um acordo, né, mais conciliatório e na passividade entre os moradores, né, da Vila Autódromo e o Poder Público e a Prefeitura Municipal. É uma proposta concreta que nós vamos sair daqui já marcando uma audiência com a Comissão de Habitação da Câmara de Vereadores, para que possamos, junto com a Defensoria e o representante dos moradores, chegarmos à melhor solução possível. A Comissão da Pessoa com Deficiência vai cobrar do Estado a criação de um planejamento de políticas públicas voltadas para pessoas com autismo. Durante a audiência pública da comissão, nesta quinta-feira, foi constatado que leis para o atendimento dessa população não estão sendo cumpridas. Em 2012, foi sancionada pelo governador do Rio uma lei que obriga o Estado a implantar centros de reabilitação integral para crianças e adolescentes com deficiência mental e autismo. No mesmo ano, a presidente da República sancionou a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. A lei assegura ao autista acesso a serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, além de medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento da doença. Mas, segundo familiares de autistas, nada disso está sendo cumprido pelo Estado. O que acontece hoje no Brasil é que o atendimento do autismo é feito pelos CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, onde se atende saúde mental, atende usuários de crack e drogas, e lá não foi específico para o autismo. A Lei Berenice Piana, então, vem dizer assim, os centros de tratamento são específicos, e não o CAPS. Então essa hoje, na saúde, é uma das nossas principais lutas. Sejam criados centros específicos e especializados para o autismo. Nós precisamos de escola adaptada com especialistas para incluir a criança com autismo. Não se trata de colocar uma cadeirinha, sente aqui, não. É preciso que a equipe pedagógica, o currículo pedagógico seja adaptado para o autista. Às vezes ele não consegue compreender o que está sendo ensinado, então precisa de um profissional chamado mediador ou facilitador que vai traduzir para a criança o que é aquilo que ela está sendo ensinada. Então é um modelo novo de educação, inclusão com especialistas adaptados à criança com autismo. E isso não está sendo cumprido ainda no país. O filho de Sônia Correia tem 34 anos e é autista. Tiago não fala e sempre dependeu dos cuidados da mãe. Ela reclamou da falta de apoio dos governos e da falta de inclusão. O governo federal não te ajuda, o governo municipal não te ajuda, o governo estadual não te ajuda. Leva ele para a escola, quando você chega lá na escola, vê ele deitado no chão. Porque não tinha ninguém que pudesse fazer um tratamento com ele. A inclusão das crianças com deficiência com as crianças normais, para o Tiago não serviu, porque não tinha ninguém preparado. O presidente da comissão, o deputado Márcio Pacheco, criou um grupo de trabalho que vai se reunir no final do mês com secretários de Estado para tirar do papel leis já aprovadas. Tirar do papel centros de atendimento especializado, tirar do papel diagnóstico precoce, porque já existe lei para isso, nós já aprovamos essa casa, foi aprovado no orçamento recurso específico para isso, não tem mais desculpa para que isso não vire uma política pública efetiva. Nós vamos delinear isso em parceria, junto com o Conselho Estadual, conselhos municipais, com o governo, para que o governo volte o olhar para um atendimento absolutamente urgente. O que as mães estão passando hoje é um exemplo de muitas, de milhares de mães que passam isso no Rio de Janeiro. Nós precisamos dar uma solução.
O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.